Seja muito bem-vindo a mais um momento na presença de Deus. Todos os dias nós nos reunimos para meditar na palavra do Senhor, permitindo que as Escrituras fortaleçam a nossa fé, renovem a nossa mente e direcionem os nossos passos. Hoje seguimos em nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano, aprendendo princípios espirituais que continuam transformando vidas até os dias de hoje. As leituras de hoje estão nos livros de Deuteronômios, capítulo 18, 19 e 20. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 28 ao versículo 50. Livro de Salmos, capítulo de número 73. E Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 10. Deuteronômios 18 diz assim: Lembre-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra, como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança conforme lhes prometeu. Essas são as partes que os sacerdotes receberão, como sua porção, dos bois e das ovelhas que o povo entregar como ofertas, a espádua, as queixadas e o estômago. Deem também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite e da lã na época da tosquia. Pois o Senhor, seu Deus, escolheu a tribo de Levi dentre todas as tribos para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair da sua cidade natal em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para o lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali, em nome do Senhor, seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem o Senhor naquele lugar. Comerá sua porção dos sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamento, interprete agouros, envolva-se com bruxarias, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, os expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta, como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta, como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca. E ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem:
Como saberemos se um profeta vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Este profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês precisam temê-lo. E vocês não precisam temê-lo. Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujos territórios ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha em um bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo e atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a sua vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que irado o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, ampliar seu território, conforme jurou a seus antepassados, e lhes der a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocente na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficará à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio. As autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim tudo irá bem com vocês. Quando tomarem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se ao sacerdote e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes terão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra o seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saírem para lutar contra os seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo.
O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra os seus inimigos e em seu favor e lhes dará vitória. Então os oficiais dos exércitos se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se vocês morressem na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, lhe entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Isso evitará que o povo da terra os ensine a imitar os atos detestáveis que eles praticam. Quando adoraram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor, seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados, comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer equipamentos necessários. No cerco a cidade inimiga até que ela caia. Neste capítulo, vemos Deus ensinando o povo sobre a direção espiritual, justiça e confiança nele nas batalhas da vida. Em Deuteronômio 18, Deus alerta o povo para não seguir as práticas de adivinhação ou feitiçaria. O Senhor deixa claro que seu povo deve buscar a direção somente nele. E Deus também promete levantar um profeta que falaria em seu nome, uma promessa que aponta para Jesus Cristo. Isso nos ensina algo muito importante para os nossos dias. Quando precisamos de direção, não devemos buscar respostas em caminhos errados, mas sim na palavra de Deus e na oração. No capítulo 19 e 20, vemos princípios de justiça e também orientações sobre como Israel deveria agir em tempos de guerra. Mesmo diante das batalhas, Deus lembrava o povo de que Ele mesmo lutaria por eles. Essa verdade continua sendo poderosa hoje. Muitas batalhas da nossa vida não são vencidas pela nossa própria força, mas pela nossa confiança no Senhor. Agora, vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9,
versículo de número 28 ao 50, que nos diz assim: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo: Não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa, até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinham voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito, em seguida Jesus se retirou para a cidade de Betsaída, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e seguiram ele, e ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos em um lugar isolado. E cerca de 8 dias, a transfiguração. Há cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João, Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tem. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca, sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembre-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas.
O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma dessas crianças como essa, meu nome recebe a mim, e meu nome recebe a mim. E quem recebe também, recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Então, João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Neste trecho do Evangelho de Lucas, vemos acontecimentos muito marcantes no ministério de Jesus. Primeiro, temos a transfiguração de Jesus, quando ele sobe ao monte com alguns discípulos e sua glória é revelada. Esse momento mostra claramente que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, ele era o Filho de Deus. E logo depois vemos Jesus curando o menino possesso, mostrando que o poder de Deus é maior do que qualquer força espiritual ou problema humano. Também encontramos ensinamentos importantes sobre humildade. Jesus ensina que o reino de Deus, o maior, não é o mais importante aos olhos do mundo, mas é aquele que serve com um coração simples. Isso nos lembra que Deus valoriza um coração humilde, disposto a obedecer e servir. Agora vamos meditar no Cânticos de Salmos 73. Nos diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperaram. Prosperaram. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, irás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra.
Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que em ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. O Salmo 73 traz uma reflexão muito profunda sobre algo que muitas pessoas já sentiram: a sensação de que os ímpios prosperam enquanto os justos enfrentam dificuldades. O salmista quase se desanimou ao olhar as circunstâncias, mas tudo mudou quando ele entrou na presença de Deus e passou a enxergar a realidade de forma espiritual. Este salmo nos ensina que não devemos olhar apenas para o momento presente. Deus continua sendo justo e fiel, e no tempo certo Ele estabelece a verdadeira justiça. Uma das declarações mais fortes do salmo é: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Nada neste mundo se compara à segurança e à paz que encontramos na presença de Deus. Agora vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo de número 12 e versículo de número 10, que nos diz assim: o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. A palavra diz que o justo cuida bem dos seus animais, mas o coração do ímpio é cruel. Este versículo nos mostra que o caráter de uma pessoa revela até mesmo nas pequenas atitudes do dia a dia dela. A justiça não aparece apenas em grandes decisões, mas também na forma como nós tratamos as pessoas, os animais e tudo aquilo que Deus colocou sob os nossos cuidados. Quem anda com Deus desenvolve um coração sensível, cheio de compaixão e misericórdia. As leituras de hoje nos ensinam que devemos buscar a direção somente em Deus. O Senhor luta as batalhas que não conseguimos vencer. Jesus é o Filho de Deus cheio de poder e glória. E esta presença de Deus é maior e o maior bem que podemos ter. Um coração justo se revela nas atitudes diárias. E neste dia possamos caminhar mais perto do Senhor, confiando em sua direção e vivendo de acordo com a sua palavra. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E se este devocional falou seu coração, deixe seu pedido de oração nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.